falo sobre Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Primeiro porque a gente precisa fazer uma análise mais detalhada, embora eu não pretenda ter a palavra final. Mas ainda assim, quem sabe cooperar com as interpretações que serão apresentadas e você poderá escolher a que estiver mais próxima do texto, sem dúvida alguma. A gente lida com essa questão relacionada ao texto de Marcos, um tocante aos sinais, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Existem algumas interpretações. Quando analisa, portanto, o versículo de número 20, a gente precisa salientar a conexão que há, sem dúvida alguma, com relação aos versículos já lidos. Desta forma, seria melhor você ler do versículo 17 até o 20. E a passagem de Marcos é uma das mais debatidas do Novo Testamento, especialmente por tratar dos sinais que acompanhariam os que crerem. Quais são as principais interpretações sobre estes sinais seguirão aos que creem? A primeira delas é a interpretação cessacionista, definida por muitos teólogos reformados e clássicos. A ideia central é de que os sinais eram temporários, específicos do período do Novo Testamento ou o chamado período apostólico. Quais são os argumentos? Eles se baseiam em Hebreus capítulo 2, versículo 3 até o 4, onde há a confirmação da autoridade dos apóstolos. Desta maneira, a igreja ainda não tinha o cânon do Novo Testamento completo. Os milagres, como línguas e curas, eram sinais inaugurais da missão, e a conclusão é que os sinais não são uma promessa universal para todos os crentes de todas as épocas. Mas a segunda interpretação é a chamada continuista. Essa interpretação é muito comum em igrejas pentecostais. Qual a ideia central? Primeiro que os sinais continuam válidos até hoje. E os argumentos é que o texto diz aos que creem, ou seja, não limita aos apóstolos, tampouco ao período apostólico. Desta maneira, o Espírito Santo continua atuando da mesma forma e há testemunhos contemporâneos de curas, libertações e milagres. Qual é a conclusão? Os sinais são esperados como parte da vida cristã normal, embora não obrigatórios em todos os casos. A terceira e última a interpretação é que eu chamo de interpretação um tanto moderada, isso mesmo, equilibrada, que é histórico-redentiva. É uma posição intermediária bastante adotada por estudiosos da Bíblia Sagrada. A ideia central é que os sinais tinham uma função principal na expansão inicial da igreja, mas Deus ainda pode agir milagrosamente. Os argumentos principais é o seguinte: o foco não é o sinal, mas o avanço do evangelho. Milagres aparecem mais intensamente em momentos chaves da história bíblica, todavia não são normativos nem inexistentes, são soberanos. E a conclusão é de que Deus pode realizar sinais, mas eles são é, não automaticamente garantidos como padrão universal. E há um debate também atual com relação ao capítulo 16, versículo 9 até o 20, porque o que nós adotamos nas nossas Bíblias, pelo menos na maioria delas, é o chamado final longo, mas justamente esse final longo não aparece nos manuscritos mais antigos. Isso significa que o debate fica um tanto prejudicado e é necessário, nesse caso, se valer da chamada crítica textual. Essa crítica textual não visa fazer uma crítica ácida, corrosiva à fé cristã. Pelo contrário, vai analisar a questão da estrutura, dos manuscritos que nós temos, entre outras coisas. Mas, mesmo assim, as ideias presentes nesse texto aparecem em outras partes da Bíblia, como o livro de Atos e algumas epístolas. Desta forma, a análise dos sinais mencionados em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, são mencionados em outros textos da Bíblia, e isso não vai ter nenhum tipo de prejuízo, porque em Atos capítulo 16, versículo 18, fala sobre a expulsão de demônios conforme a confirmação
do livro de Atos dos Apóstolos. Mostra, inclusive, a autoridade sobre o reino espiritual. O falar novas línguas se cumpriu em Atos capítulo 2 versículo 4, mas também em Atos 10 e Atos 19. É um sinal da expansão universal do evangelho. Em relação ao pegar em serpente, o exemplo clássico, sem dúvida alguma, é Paulo, conforme está escrito em Atos capítulo 28, versículo 3 até o 6. Naturalmente que não é um mandamento, mas ali implica a proteção divina. No tocante a beber algo mortal sem fazer dano, sem sofrer esse dano, não há exemplo direto em Atos, mas entendido como uma proteção espiritual. Quando fala proteção espiritual, de cunho sobrenatural, portanto. Curar enfermos é amplamente registrado no livro de Atos. Pedro cita, é, Paulo também, eles vivenciam essas ações miraculosas, de modo que a gente observa que há conexão com Marcos 16, versículo 20, quando diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Particularmente, aqui está a chave interpretativa.